11 de fevereiro de 2014. Em grande noite do garoto Geovânio, Santos bate Comercial e alcança Palmeiras na liderança geral do Paulistão. Depois de Douglas e Alexandre Pato, agora foi a vez de Paulo André deixar o timão. O zagueiro do Corinthians vai jogar no futebol da China. Alexandre Pato treina pela segunda vez aqui no São Paulo, mas ainda não tem data definida para assinar o contrato e ser apresentado. Cogitado na seleção, Allan Kardec mantém os pés no chão e comemora a boa fase no Palmeiras. Pela Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro estreiam com vitórias na fase de grupos. E ainda, os preparativos de Cruzeiro e Flamengo para a estreia na principal competição do continente. E com direito a isqueiro atirado na cabeça de Cristiano Ronaldo, Real Madrid se classifica para a decisão da Copa do Rei. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, muito boa noite para você. O Santos é a melhor equipe do Paulistão. Com 2 gols do atacante Geovânio, o Santos venceu o Comercial na Vila Belmiro. Chegou aos 19 pontos ao lado do Palmeiras, mas com um saldo de 3 gols a mais que o Verdão, terminou a rodada com a melhor campanha na competição. Confira os melhores momentos. O jogo é na Vila Belmiro. Um time de branco e outro de amarelo. Mas não confunda, o Santos não está de branco. A equipe estreou o uniforme amarelo ontem diante do Comercial de Ribeirão Preto. E logo no primeiro minuto, quase que a equipe da Baixada abriu o placar com o Leandro Damião. A resposta do Comercial veio depois da cobrança de falta. A zaga afastou mal e Marconi bateu forte, por cima do gol de Aranha. Mais um lance perigoso para o time de Ribeirão. Chaves soltou a bomba e bola novamente por cima da meta santista. 3 minutos depois, Cicinho avançou pelo meio e deu um lindo passe para Geovânio. Ele deu um corte no zagueiro Renier e tocou para o gol. 1-0 Santos. E no contra-ataque principal, a arma do Peixe nesta temporada, o time de Oswaldo de Oliveira chegou ao segundo gol. Leandro Damião arrancou e tocou para Geovânio fazer o segundo dele na partida. 2-0. A 2 minutos do final da primeira etapa, Cícero teve a chance de ampliar na cobrança de falta. Marcelo Henrique fez a defesa. Logo no começo da segunda etapa, Marconi bateu falta com perigo e a bola passou muito perto do gol. Novamente ataque do Comercial. Dessa vez o William Simões arriscou de fora da área e Aranha fez a defesa. Jogada de Thiago Ribeiro e Cícero pela esquerda. O camisa 8 cruzou e por muito pouco Cicinho não fez o terceiro do Santos. Aos 22 minutos, o William Simões usou o braço e parou o contra-ataque do Peixe. Ele já tinha cartão amarelo e foi expulso de campo. Depois disso, o atacante Leandro Damião perdeu 3 ótimas chances. Primeiro no cruzamento de Cicinho. Na segunda oportunidade, ele tentou um toque de letra, a bola pegou no zagueiro. Na última, o camisa 9 recebeu livre na grande área e chutou muito mal. E ficou nisso. Fim de jogo na Vila Belmiro. Santos, líder do grupo C, 2. Comercial, quarto do A, 0. A gente teve a entrada do Damião, que muda um pouquinho a característica de como a equipe vinha jogando, né? Mas eu acho que foi uma vitória importantíssima, nos dá não só a liderança do grupo, mas eu acho que agora nós estamos na frente da... Isso é importante, é um aspecto muito positivo para nós. E agora vamos nos preparar para manter esse estado de coisas nas próximas partidas. Eu preferi mantê-lo para que ele vá adquirindo esse ritmo, que ele participe mais com os companheiros, né? Que ele, enfim, que vá se entrosando e quebrando essa ausência de jogos que ele está sentindo realmente, né? Além de estar há muito tempo sem jogar, ele está estreando com companheiros novos, né, com uma situação completamente diferente. O Geovânio, eu sinceramente nem conhecia antes de vir para o Santos. Eu sei que ele jogou umas partidas no final, foi bem, mas não conhecia. O Gabriel, por causa do Gabigol, já era um jogador que eu prestava mais atenção.
E não só os dois, alguns outros têm me chamado muita atenção. É o caso do Alan, por exemplo. Nos treinamentos, são jogadores que se impõem com personalidade de jogadores mais veteranos, né? Essa diferença, ela acontece. E eu tenho que ter a sensibilidade de observar e procurar aproveitar, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Verdade, o Oswaldo até sem muita firula, admitindo que não conhecia alguns jogadores e tal, mas com a sequência do trabalho, dos treinamentos, vai conhecendo e observando melhor cada atleta e de repente vem uma agradável surpresa. É um começo de temporada muito bom para o Santos. Curiosamente, Santos e Palmeiras, a gente tem falado que foram os times que mais se reforçaram e que estão melhores no campeonato. O Palmeiras, por ter mantido uma base muito boa, com alguns reforços importantes, e o Santos também, que tinha uma garotada promissora, já campeã da Copa São Paulo no ano passado, campeã da Copa São Paulo nesse ano novamente. Enfim, são os dois times com melhor campanha, o mesmo número de pontos, mas aí o Santos leva vantagem sobre o Palmeiras nos critérios de desempate. 19 pontos para cada um, apenas 2 pontos perdidos no campeonato. É campeonato paulista. Não quero aqui desmerecer, mas o nível é outro. Mas mesmo assim não tira o mérito dessas duas equipes pelo que tem fazendo até aqui, Chico. Ainda mais considerando o que tem feito São Paulo e principalmente o Corinthians. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. Você sabe, meus dois amigos de bancada, o que o Napoleão perguntava quando ele apresentava um jovem oficial promissor que queriam promover de tenente direto para general? Não. Sabe qual era a pergunta que ele fazia? Qual? Bom, ele competente ele é, mas ele tem sorte? Ele perguntava. O cara tinha sorte. Se dependendo, tem sorte, então está promovido. Se o cara não, ele é meio azarado, então não quero. E o que aconteceu com o nosso querido O foi mais ou menos isso aí. Ele deu sorte. É o general promovido pelo Napoleão. Seria promovidíssimo pelo Napoleão se estivesse no exército do Napoleão naquela época. Por quê? Morreu de sorte. Ganhar de 5-1 do Corinthians, caiu do céu para o nosso amigo querido general de Napoleão, né? Jovem general de Napoleão. Caiu do céu. Então agora tudo que ele puser lá dá certo. Jogando na Vila, o Santos é imbatível. Agora, vai dar certo como time no Campeonato Brasileiro? Não sei. Como o Celso falou, ele tem razão, o nível do Campeonato Paulista é bem mais baixo. Então, quer dizer que fica por isso mesmo. Agora, por favor, põe a camisa do Santos. Eu vou dizer uma coisa para você, que falta de personalidade da diretoria do Santos. Falta de personalidade. É igualzinho a camisa amarela e uniforme amarelo, com camisa amarela que o Corinthians usou domingo. Até nisso o Santos quer imitar o Corinthians. Só que não tinha meia amarela, né? Que é ridículo. Qual é a tradição do Santos para usar amarelo? Chico, nenhuma. O Corinthians usou calção preto e meia preta. E ainda aqui tinha os frisos preto e branco na camisa. Isso aí é uma vergonha. Copiaram do Corinthians isso aí. Feio, ridículo esse uniforme amarelo. Vocês têm que ter personalidade. O Santos não é o Corinthians, nem que queira. Pode ter ganhado de 5-1, mas não vai ser nunca o Corinthians. Nunca vai ter 40 milhões de torcedores. Jamais o Santos vai ter isso. É um time bom, tal, parabéns, Pelé, Neymar, mas é isso, é um time limitado, tipo Botafogo do Rio. Agora, imitar a camisa do Corinthians, jogar com o uniforme igual do Corinthians, isso é falta de personalidade. Falta de personalidade. Ridícula esse uniforme. Agora, uma cópia desaforada do Corinthians. Ridículo. Agora, posso falar duas questões importantes? Eu não sei, você já tinha falado. Não, mas é sobre o tema que você abordou para fazer justiça. Um deles, o Santos sempre teve um amarelo nas cores, principalmente dos uniformes de treinamento. Para com treinamento, número e tudo mais. O Corinthians tem uniforme vermelho. Segundo, esta é uma campanha da fornecedora de material esportivo, a Nike, que está fazendo com todos os clubes patrocinados por ela, usando uma camisa amarela no ano da Copa do Mundo para fazer alusão à seleção brasileira. Então o marketing da Nike é burro. Então, eu não posso ser, eu não tenho todos os clubes que então, são... desculpa o marketing da Nike, mas vocês são umas antas. A empresa tem um uniforme amarelo agora, um terceiro uniforme amarelo. São umas antas. Entendeu? Então não é o Santos que está copiando. É fruto de um... Você tem que ter personalidade e falar, não uso. Não uso. Não uso. Faz parte do contrato. Você quer uma coisa? Vou contar um segredo para você e vou contar um segredo para o telespectador.
quando o Corinthians lançou aquela camisa rosa, aquela camisa roxa, o fornecedor da camisa queria que eu elogiasse ao vivo a camisa do Corinthians. Você sabe o que eu fiz? Eu falei não, porque eu acho essa camisa um lixo. E não fiz comercial da camisa do Corinthians. Não fiz. Chicão. Eu nem sei quanto queriam pagar. Eu estou sempre precisando de dinheiro, mas tem certas coisas que eu não admito, bicho. É a sua opinião, né? É ridículo esse negócio, é ridículo. Ridículo o Santos ter amarelo, meia amarela, imitando o uniforme do Corinthians. Ridículo. Não combina com o Santos. Não tem nada a ver. Gente, não tem nada a ver. Melhor laranja, Celso. Por que laranja? Porque você tá de laranja, Celso. Olha, mais duas partidas. E você sempre do contra. Porque mais 2 partidas encerraram a 7ª rodada do Paulistão. Vocês estão contra a camisa e eu que sou do contra. Confira os gols aí em casa. Isso, vai. Em Jundiaí, o Paulista recebeu o Penapolense e não foi nada bem. Alex Creu, aos 35 do primeiro tempo, abriu o placar para o time visitante. A resposta veio no minuto seguinte. Davi Batista deixou tudo igual. Mas aos 16 da etapa final, ele de novo, Alex Creu, apareceu para fazer o segundo e definir a vitória da equipe de Penápolis, 2-1. No ABC Paulista, gol só no segundo tempo para São Bernardo e Atlético Sorocaba. Danilo Alves fez 1-0 para o time do interior. Rodrigo Careca usou a cabeça para empatar a partida, 1-1. A virada veio na jogada de Leonardo Bombinha, que cruzou a bola para Gil completar para o gol. E ainda deu tempo para William Favoni fazer o dele no finalzinho do jogo. São Bernardo 3, Atlético Sorocaba 1. Parabéns ao São Bernardo, que jogou com o amarelo, cor do São Bernardo. São Bernardo é amarelo. Aí sim, aí tá certo. Fizeram lá um degradê para azul, depois terminou no preto. Aí tudo bem. É o time do Lula, né? O meu querido Taturana, que eu não vejo há muito tempo. Mas olha aqui, aí tá certo. Tem amarelo. Agora quem não tem amarelo vai tomar banho, né? Coisa ridícula. Marketing burro. É o chamado marketing burro. E olha que os caras ganham bem para fazer bobagem lá, hein? Nossa, ganham bem. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Chico. Isso não quero ouvir. Eu vou falar. Eu vou falar. Ouvido, tenho a liberdade aqui. Acabou, liberdade de expressão. Eu vou falar. Pode tampar o ouvido. Corta o microfone dele. Não precisa cortar, deixa eu falar. A camisa roxa do Corinthians foi uma das mais vendidas da história. E é todo mundo que comprou. Na segunda divisão. Tava na segunda divisão, pô. Uma febre Corinthians. A camisa laranja do Fluminense, uma das mais vendidas. Sim, não, usou algumas outras. Todo mundo que comprou ficou super chateado. A camisa laranja do Fluminense, uma das mais vendidas. A azul do Corinthians, muito vendida. Quer dizer, na Europa, isso pode tapar o ouvido, eu vou continuar falando porque quem está me ouvindo está lá em casa. Na Europa é muito comum você ter uma terceira camisa com uma cor totalmente diferente da usada tradicionalmente. Isso faz parte da modernidade, do processo de modernização dos clubes de futebol. Agora, tem gente que é retrógrada, conservadora, está com o ouvido tampado, mas não vai ouvir, retrógrada, conservadora, anacrônica, e aí fica reclamando. Falando de você. É isso, pronto. Acabou? Acabou. Boa, Chicão. Isso mesmo. Bom, a enquete que está no ar. Eu estava ouvindo tudo e eu ouvi tudo que você falou. A enquete que está no ar no site de gazetesportiva.net durante toda a semana é sobre o derby de domingo. Qual será o resultado do confronto entre Corinthians e Palmeiras? Chico Lang, vence o Timão, dá empate ou o Verdão consegue mais 3 pontinhos? Olha, esse time do Corinthians é horrível, mas vai ganhar de 7-1. Boa. Celso Cardoso. Palmeiras é favorito. Mudou de novo? Não mudei. Ela tampa o ouvido e eu acho que congestiona o cérebro. Eu estou desde segunda-feira dizendo. Corinthians um dia, outro dia empate, outro dia Palmeiras. Quem acompanha todos os dias o Gazeta Esportiva sabe que desde segunda-feira eu venho dizendo que o Palmeiras é favorito. Então você é uma pessoa que não muda de opinião. Você sempre se mantém daquele jeito. Você tem que ser mais flexível. Posso mudar se houver uma boa argumentação. A pessoa tem que ser mais flexível na vida para lidar com as situações? Mas você acabou de reclamar que eu mudei de opinião e agora está dizendo que eu tenho que mudar de opinião. Bom, enfim, você que está em casa me entende. O resultado final sai na sexta-feira. Muito bem. Daqui a pouco eu dou a parcial, tá bom? Porque o Celso me deixou atrapalhado. Libertadores, o atual campeão Atlético Mineiro suou muito e com um gol no finalzinho do jogo conseguiu vencer a fraca equipe do Zamora na Venezuela. Veja o gol. Foi difícil, mas o Galo conseguiu a vitória diante do Zamora da Venezuela com um gol de Jô aos 42 do segundo tempo. Início importante para o time de Paulo Autuori, que pega na próxima rodada em Minas o Santa Fé, líder do Grupo 4.
Foi um sufoco do Atlético, o Ronaldinho Gaúcho, atuação discretíssima, cobrou uma falta lá na lua e tal, mas o escanteio que originou o gol foi cobrado por ele, né? Quer dizer, e o Atlético, atual campeão, conseguiu uma importante vitória fora de casa. Segue como um dos favoritos para a conquista do título. Veja só, na cabeça, certinho. Foi o Jô, né, que fez o gol. Foi o Jô. Foi o Jô. Aliás, o Jô que pode pintar na seleção brasileira. Tá confirmado. Para mim, ele, né, Chico? Ele é o cara. Se o Fred não for. Se o Fred não puder jogar, ele deve ser até o titular, eu acho até com justiça, se isso acontecer. Agora, você vê, o Atlético não é o mesmo sem o Cuca, né? Com o Paulo Tuori está jogando completamente diferente, né? Talento, sabe? Parece que aquela explosão que tinha com o Cuca não tem mais. Mas, você vê, de um treinador para o outro muda muita coisa. E para você ficar irritadinho, Inter, Curitiba e Bahia também vão jogar com camisa amarela, tá? Não estou irritado, não. Eu só acho que não deve imitar o Corinthians. Se for jogar, joga com calção. O Inter, por exemplo, pode jogar de amarelo, calção vermelho e meia vermelha. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, fazer que nem o Santos imitou o uniforme do Corinthians é ridículo isso. No Maracanã, a festa foi do Botafogo, que estreou na fase de grupos com uma importante vitória diante do atual campeão argentino, San Lorenzo. O Botafogo passou pelo San Lorenzo com um gol em cada tempo. No primeiro, Jorge Wagner arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Juan Ferreira colocou a bola para dentro, 1-0. E no segundo, o atacante Alisson, confirmando a boa fase, acertou um belo chute de fora da área e confirmou a vitória botafoguense, 2-0. A equipe carioca volta a campo pela Libertadores só no dia 26 deste mês, na partida contra a União Espanhola, no Chile. Belíssima estreia do Botafogo. Primeiro que foi contra o atual campeão argentino, um bom time, a Michele não falou, mas também é o time do nosso querido Papa Francisco. Eu falo todo dia, tem que repetir isso. Tudo bem. Aproveitando que hoje eu não sei mais o que falar que você sempre fala assim, né? O time do Papa Francisco, amigo do Celso. Pois é. Você vê como ele sente falta, gente? Tá vendo só? Sente falta. Foi uma bela estreia do Botafogo, uma bela vitória sobre o San Lorenzo. Mas o que me chamou a atenção foi a bola que jogou o Jorge Wagner. O Corinthians precisando de gente e deixa o Jorge Wagner jogar a bola no Botafogo. Já não quiseram, foi ele que chutou essa bola aí. Já não quiseram o Seedorf, né? Não, porque o Seedorf tá velho. O Seedorf veio, quase deu o título brasileiro pro Botafogo sozinho jogando. Não quiseram o Seedorf. Foram buscar o Pato. O Pato com manhaca que não tem tamanho, né? E empurraram para o São Paulo. Para o São Paulo que se vire. Aliás, está para acertar o contrato do Pato, viu? Pouca gente fala sobre isso aí. Até entrou a Globo no meio para ajudar. Vão pagar. Vão fazer aí um acerto. Então quer dizer que o Jadson deve estrear domingo contra o Palmeiras, né? Então, menos mal para o Corinthians. Pelo menos é uma luz no fim do túnel. Vai que baixa o Santo no baixinho, lá baixa o Rivelino nele e ele faz os 3 gols de falta, né? Vai saber. Mas enfim, Jorge Wagner, com quase 40 anos de idade, e pegou a camisa do Botafogo e está jogando um bolão. É falta de visão de quem está lá no departamento de futebol do Corinthians, né? Mais 3 jogos foram disputados pela primeira rodada da fase de grupos. Veja os gols. Na Colômbia, os gols saíram no segundo tempo. Mendes abriu o placar 1-0 Santa Fé sobre o Nacional do Paraguai. O segundo foi de Daniel Torres, um belo gol, 2-0. Martínez de pênalti descontou e Copete definiu. Santa Fé 3, Nacional do Paraguai 1. Universitário e Vélez Sarsfield da Argentina, Héctor Canteiros marcou o único gol do jogo, gol da vitória do Vélez Sarsfield na estreia da Libertadores da América. Santos Laguna e Arsenal de Sarandi. E o Santos mexicano venceu com gol de Peralta aos 18 do primeiro tempo. Final 1-0 Santos Laguna. Vôlei, no próximo sábado, líder e vice-líder da Superliga Masculina se enfrentam num duelo que vale a ponta da competição. Antes de encarar o Sada Cruzeiro, o SESI recebeu o Maringá, venceu e vai embalado para o importante confronto do final de semana. Com Serginho e Giovani na arquibancada, o SESI não encontrou muitas dificuldades para bater o Maringá no ginásio Marcelo de Castro Leite. Os paulistas venceram o duelo diante dos paranaenses por 3-1 com parciais de 21-18, 19-21, 21-19 e 21-17. O SESI se manteve na ponta do placar durante toda a primeira parcial. Contando com a boa distribuição de bola do levantador Sandro, o time de São Paulo não deu chances para a defesa do Maringá. Logo no começo do segundo set, a equipe da casa assumiu a ponta.
bem no ataque. O time vermelho abriu 7-4. A vantagem durou até metade da disputa, mas o SESI passou a cometer muitos erros e entregou de bandeja a reação ao Maringá. Na terceira parcial, os comandados de Marcos Pacheco seguiram fornecendo pontos de graça. Porém, o saque eficiente manteve o time na ponta do marcador. Para não prolongar ainda mais a disputa, os donos da casa contaram com as boas atuações de Lucarelli e Evandro no quarto set. Com a dupla virando tudo no ataque, os paulistas controlaram os paranaenses, que não tiveram forças para reagir. Muito bem, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, o seu alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, nosso canal no YouTube, youtube.com/AgazeteSportivaTV e no Facebook, facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um beijão para o Geison, São José dos Campos, ele caiu de moto e vê a gente todos os dias. Então, um beijo para você. Coitado. Diógenes Torres também, um beijo para você. Lucas Miranda, Antônio Marcos, falando que o Celso é um guerreiro por aguentar o Chico Lang. Olha só o que ele falou. Boa, e você é um Zé Mané. Boa. E amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Veja os destaques do programa. Olá, Michele. Pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã tem Super Esporte com todas as notícias de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Tem as informações dos clubes brasileiros na Libertadores e a rede balançando nos campeonatos do velho continente. É isso e muito mais. Meio-dia, amanhã, Super Esporte. Te espero. Voltamos a falar da Libertadores para saber como está a preparação das equipes brasileiras que estreiam hoje na competição. O Flamengo encara logo mais às 10 da noite o León do México, atrás do bicampeonato, título que é o sonho da nação rubro-negra desde 1981, quando o time carioca conquistou a América e o mundo. Mais de 20 horas de viagem até o México, altitude e treinamento no corredor do hotel. Essa é a Libertadores América, mas no Flamengo não tem ninguém reclamando não, muito pelo contrário. É sempre bom, né, estar na Libertadores, um campeonato de tradição, que é onde todo mundo quer estar, né? O Flamengo conseguiu isso, agora a gente vai trabalhar para conseguir um título aí. Prestes a iniciar a 12ª participação na Copa Libertadores América, o Flamengo conta com a experiência de jogadores campeões no torneio, como Chicão, Elano e Wallace, para fazer não só uma boa estreia logo mais contra o León, mas também para conquistar um título que a torcida espera há 32 anos. Estava conversando agora há pouco com o Elano, falando que para os mais jovens isso é importante, né? Dar tranquilidade. E você começa a jogar com o cara que já sabe os caminhos de chegar à final, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, né? Sabe da equipe do Leão que foi a atual campeã mexicana, mas sabe também que precisa de gente com essa experiência como a gente tem hoje, né? Mas a pressão de alcançar um título que a torcida espera desde a conquista de 1981 pode acabar servindo como motivação para o atual elenco. É difícil, né? Porque tem grandes jogadores que disputaram essa taça, né? Que foram campeões, então até hoje são lembrados, né? E a gente tem que entrar em campo focado, né? Até lembrar um pouco, né, dos jogos de antigamente. Ver um pouco os vídeos até para dar uma inspiração a mais pra gente, assim. Se a gente ganhar o título da Libertadores, que creio que a gente tem grandes possibilidades, a gente vai ser primeira geração, né? Porque essa geração não conta, né? Porque essa geração é fora de série. Então a gente vai marcar a história e creio que todos os jogadores têm que estar com essa mentalidade, né? E se você observar, o time do Flamengo não é um time para ser campeão brasileiro num campeonato por pontos corridos, num campeonato brasileiro. Dificilmente o Flamengo vai brigar pelo título. Mas num torneio como a Libertadores, você tem que fazer uma boa primeira fase e depois no mata-mata, tudo se equilibra. Depende muito da disposição, da garra, da vontade. Eu não coloco o Flamengo entre os principais favoritos. Eu acho que acima do Flamengo está o Atlético Mineiro, por exemplo. Acho que o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, estreia hoje também, tem boas possibilidades. Agora, num torneio mata-mata, surpresas acontecem. Tivemos o Atlético Paranaense disputando uma final de Libertadores. O São Caetano disputando uma final de Libertadores. Por que não o Flamengo? O Flamengo chegou a uma final em 81 com Zico.
e foi campeão. Era um time que encantava o mundo, foi campeão da Libertadores e depois também campeão intercontinental numa final memorável com o Liverpool, quando venceu por 3-0. Me lembro bem daquele jogo e foi um baile do Flamengo. Aliás, o Liverpool contra times brasileiros nunca se deu bem. Perdeu a final do Intercontinental para o Flamengo e perdeu depois a final do Mundial de Clubes da FIFA em 2005 para o São Paulo. Vai falar alguma coisa, Chico? Não vou falar nada, porque esse time do Flamengo, na verdade, é quase esse time do Corinthians, né? Porque está lá o Chicão, está lá o Wallace que deu entrevista, era o Elias no ano passado. Quer dizer, são caras que não deviam ter saído do Corinthians, né? Eu fico pensando nisso. Hoje o Wallace jogava na quarta zaga do Corinthians brincando, mandaram embora o Paulo André. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Lá que é bom jogador. Não anda. O Wallace é 500 vezes melhor. Foi campeão, a camisa já não pesa. Hoje era para ser Chicão e o Wallace os titulares, né? Então, é triste ver como esse time do Corinthians, o Andrés fez uma coisa e depois que ele saiu, desfizeram tudo que ele fez. Desmontaram. Eu nunca vi, né? Sabe aquele negócio de Lego? Sabe o Lego? Que você vai pondo assim? O cara fez um castelo maravilhoso com o Lego. Aí chegaram lá e... Né? Tiraram as peças-chave e aí desmoronou. Começaram a tirar. O cara falou assim, pode desmontar o castelo. O cara começou a tirar os alicerces, o castelo caiu. Noite também de Cruzeiro na Libertadores. A equipe mineira está praticamente definida para enfrentar o Real Garcilaso do Peru e promete começar a competição com um bom resultado, apesar da altitude de 3.200 metros da cidade de Huancayo. O Cruzeiro enfrentou problemas na noite de ontem ao fazer o reconhecimento do estádio Huancayo, no Peru, onde vai enfrentar logo mais o Real Garcilaso na estreia do time na Libertadores. A atividade estava marcada para 7 da noite, mas quando a delegação brasileira chegou, os refletores ainda não estavam acesos. Aos poucos, a iluminação foi restabelecida, mas a chuva, o gramado sem marcação, os gols sem as redes e alguns pontos em péssimas condições dificultaram ainda mais o treinamento. Quando o técnico Marcelo Oliveira ia começar um coletivo, as luzes se apagaram novamente. O descontentamento foi geral. É uma vergonha você treinar 15 minutos e ter que desligar a luz do estádio porque não há combustível suficiente para manter o gerador ligado. Conseguimos treinar pelo menos um pouco, estamos preparados e prontos para começar e começar bem. Nunca tinha passado, por essa situação, mas são coisas que infelizmente ainda acontecem ainda, uma competição tão importante aí, que é a Libertadores. O adversário do Cruzeiro essa noite é de Cusco, mas como está com o estádio em reformas, mandou o jogo para Huancayo, cidade que fica a 3.200 metros acima do nível do mar. Uma altitude dessas preocupa o goleiro Fábio, que fez um trabalho específico. Ela tem mais velocidade do que a gente está acostumado. Tem a situação da garoa, o gramado fica muito mais rápido também. Então a gente tem que ter bastante atenção nesses aspectos para que a gente venha usufruir deles e estar concentrado para não ser surpreendido. A rapidez da bola pode prejudicar os brasileiros, mas o ataque cruzeirense pretende tirar vantagem disso. Ela corre um pouco mais, a gente viu que na hora que a bola vem viajada, ela pega um pouco mais de velocidade, então é ter atenção e também tentar aproveitar com chutes de longa distância. Além do Real Garcilaso, o Cruzeiro tem a companhia no Grupo 5 da Libertadores, do Defensor do Uruguai e do Universidade de Chile. É algo para se pensar. O mundo está mudando, a globalização permite que você conheça outras coisas. Por exemplo, a internet está aí, você pode ver como funciona a Liga dos Campeões da Europa. Aí você vê um baita espetáculo. Você viaja e você vê como nós no Brasil somos maltratados, como as coisas funcionam. E aí você pega os dirigentes do futebol brasileiro, da Conmebol, e são os mesmos, estão aí há quase 40 anos. Consequência, nada muda. Então, tem condições, um time que vai jogar a Libertadores América, uma partida importante, chegar, não tem luz acesa, o estádio não tem condições, é uma várzea. E a gente está falando de um torneio continental. Aí o cidadão liga a televisão e vê a imagem da Liga dos Campeões da Europa, aquele espetáculo. Você já assistiu o jogo lá no campo do Arsenal? É verdade. Quer dizer, é outra coisa, é outro nível. É outro nível. E aí a gente fica fazendo a seguinte pergunta: quando isso vai mudar? Quando isso vai mudar? Agora, isso aí que você está falando vai piorar, porque vamos ter 12 estádios
novinhos em folha pelo Brasil, né? Claro. Então, aí vai ser um disparate total. Sem contar, por exemplo, o estádio do Palmeiras, que foi formulado. Sim. O do Morumbi, que vamos ver se domingo a gente mostra devem trabalhar a cobertura. Vocês, que vão fazer uma cobertura bonita, depois mais tarde um hotel. A coisa tem que andar para frente, tem que sair da acomodação e resolver. Então, o Brasil vai ser uma ilha no meio da América Latina, que os estados são nojentos, né? Não tem infraestrutura nenhuma. Então, eu acho que cada vez mais essa Copa Libertadores da América, ou os times reformulam os estádios, ou ela vai para o brejo. Eu só vejo um caminho. Os clubes pararem de fazer política, se contentarem só com verba de televisão e montarem uma liga. Aí eles vão ver como podem ganhar muito mais dinheiro. Aqui, né? Sim, não claro, na América do Sul inteira. América do Sul todinha. Né? Quer dizer, como pode fazer muito mais dinheiro o clube de futebol, né? Você não pode pensar no próprio bolso. O clube de futebol e como vai melhorar também o espetáculo. Imagina, estádios bonitos, tudo muito organizado, né? Não faz sentido para você ter time mexicano que se ganhar a Libertadores não pode disputar o Mundial de Clubes da FIFA. É brincadeira, né? Brincadeira. O técnico Muricy Ramalho segue aproveitando a folga no calendário deste meio de semana para acertar detalhes e entrosar melhor a equipe para a sequência do Paulistão. E mais uma vez o destaque desta quarta-feira foi o atacante Alexandre Pato, que realizou o segundo treino como jogador do São Paulo. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. Alexandre Pato recebeu ontem as boas-vindas do capitão Rogério Ceni e do professor Muricy Ramalho, que disse a ele: "Aqui você será feliz, meu filho." Treinou hoje pela segunda vez no São Paulo e não teve vida fácil. Aguarda o acerto final com o Corinthians, que lhe deve uma grana, para assinar o contrato e ser apresentado oficialmente no tricolor e fazer aquela dupla de ataque na prática com o Luiz Fabiano e não apenas na conversinha. É um excelente profissional. E todos que chegam aqui, chegam e são bem recebidos. E com o Pato não foi diferente. Recebemos de braços abertos, espero que ele possa nos ajudar aí a conseguir grandes resultados e grandes títulos também. Só vou torcer pelo sucesso dele aqui comigo, aqui no São Paulo, que ele possa conseguir, né, fazer o melhor dele, chegar à seleção brasileira de novo, conseguir ganhar grandes títulos com a gente e que possamos ser felizes juntos aqui, né, que o São Paulo é muito bom, é muito grande. Espero que ele tenha gostado aí de quando ele chegou. Espero que ele possa continuar gostando e conseguir nos ajudar a ganhar título. Dizem por aí que o Pato tem a cara do São Paulo. E o Wellington, que nasceu no tricolor? Olha, se São Paulo tivesse minha cara, era feio, hein? Sei lá, mas pra mim, beleza no futebol deve ser julgada quando a bola rola. Pouco importa a fisionomia de quem entra em campo. O São Paulo, por exemplo, tem feito bonito nesse Campeonato Paulista até aqui, quando atua em casa. No Morumbi, venceu todas, mas tem feito feio na condição de visitante. Só perdeu. Vai acabar isso. O São Paulo vai começar a ganhar dentro e fora de casa. Temos consciência disso, somos um time muito grande, um dos melhores do país. Então, o São Paulo tem consciência que tem que ganhar dentro e fora de casa. Sábado à noite é no Morumbi. Clássico com a Portuguesa, que vem de 2 vitórias seguidas depois da chegada do novo treinador, o Argel. O técnico de cá, o Muricy, tem 2 probleminhas e um retorno. O Luiz Fabiano, que descansou diante da Ponte Preta no meio de semana, vai para o jogo. Rodrigo Caio e Álvaro Pereira estão suspensos. Reinaldo e Paulo Miranda devem ser os substitutos. Para o Wellington, pouco importa se joga esse ou aquele. A filosofia de quem entra tem de ser igual a de quem é titular. O jogador que tiver a oportunidade de jogar tem que agarrar com todas as forças, matar um leão por treino, um leão por jogo mesmo, para conseguir ser titular daqui dentro de São Paulo. Matar só o leão, né, Wellington? O pato, o ganso e o pavão que habitam o CT não tem feito mal a ninguém. Que sejam menos silvestres e mais selvagens daqui para frente. Os caras não estão dando moleza pro Pato, não. O Pato pegou a bola, o cara chegou junto. Tá certo. O Pato tem que se tocar também, né? Tem que começar a jogar bola. E nesse treino, Gozado, até os reservas chamaram a atenção dele. Ô, meu, se desloca aí e tal, dá um toque para ele já. Então, quer dizer, não era só no Corinthians que estava jogando mal. Ele foi pro São Paulo jogando mal também. Então, o Muricy Ramalho agora vai ter que quebrar a cabeça para encaixar o Pato nesse time. Mas uma coisa a gente tem que falar, melhor que o Oswaldo ele é, né?
Então, vai, entre pôr o Oswaldo e o Pato, entra o Pato, né? Evidente. E assim vai. Eu acho que o Pato tem tudo para acertar no São Paulo. Se ele não der certo no São Paulo, já disse e repito, tem 2 clubes no Brasil que qualquer um joga bola. Até o Celso Cardoso, agora já passou da hora. Aí não, né? Não, mas até ele joga. É Cruzeiro e São Paulo. Colou. Se o cara não jogar no Cruzeiro e no São Paulo, não joga em lugar nenhum. Porque são times que não fazem pressão, a torcida não está nem aí, os dirigentes tratam bem, o cara come filé mignon todo dia, dorme bem, sabe? O cara vive uma vida tranquila, faz bobagem, os caras encobrem, ninguém divulga na imprensa, né? Tem isso também, né? Menos o Adriano, quando jogou lá no São Paulo, que bateu o poste dele aqui atrás, na São Carlos de Pinhal, né? Aí perto do Maxud. Aí não teve jeito, né? Todo mundo filmou o cara, né? Aí também o Adriano também pisou no tomate, né? Coitado do Marco Aurélio Cunha naquela época lá. Sem falar que ele pegou o Marco Aurélio Cunha pelo pescoço, né? Que muita gente não fala isso do Adriano, mas aconteceu, viu, Mi? Quero que ele tenha sucesso no Atlético Paranaense, mas o Adriano quase bateu no Marco Aurélio Cunha, né? Então não se faz. Agora o Pato, me parece, não tem esse perfil, então melhor que o Oswaldo ele então ele deve ter vaga nesse time do São Paulo fácil. Nos próximos dias, o técnico Felipão deve liberar a lista dos jogadores que atuam no Brasil e que defenderão a nossa seleção, no amistoso contra a África do Sul. Ele não revelou nomes, mas disse que chamará um atacante que tem as mesmas características de Allan Kardec do Palmeiras. Hoje, o jogador foi entrevistado na academia de futebol e a possibilidade de ser lembrado por Felipão foi um dos temas da conversa. Palmeiras invicto na temporada, fase boa. Ano novo, vida nova. Parece que este ditado funciona para o time alviverde em 2014. Até o momento, são 7 jogos com 6 vitórias e apenas um empate, 19 pontos, que consolidam o Verdão como líder do grupo D. Foi um início muito bom. Acho que o trabalho que vem nesse momento agora é de uma base que vem do ano passado. E ainda mais chegando jogadores de muita qualidade aí, jogadores experientes para que possa acrescentar no nosso grupo. Então eu acho que o pensamento é jogo por jogo. Acho que não tem que ficar pensando muito lá na frente, chegar à próxima partida, já começa a pensar na outra ou na outra. Então eu acho que para as pessoas que estão envolvidas aqui, talvez não seja nenhuma novidade pelo trabalho que é feito. E por falar na boa fase do time, Kardec vem sendo especulado na seleção brasileira, fruto de um ótimo trabalho feito no clube. Os números também do Palmeiras para este começo de ano são muito bons. Então, o meu foco total é aqui. É claro que você escuta uma pessoa aqui, outra pessoa ali, você tem um pouco de expectativa, mas eu acho que tem que manter os pés no chão. E no Brasil nós temos muitos jogadores de muita qualidade para várias posições. Então, eu acho que pode contar muito do momento também. Às vezes, alguns jogadores podem receber uma única oportunidade e aproveitá-la. Tem alguns que recebem outras mais. Então, eu tenho me sentido muito bem aqui. Aqui hoje eu tenho 25 anos, eu estou me sentindo mais confiante, mais preparado, me sinto melhor do que nas outras épocas e outras passagens por outros clubes. Então, se vier a acontecer, ficarei muito feliz, até porque os números aqui também são melhores do que nos outros lugares. E para você que, assim como eu, reparou nas palavras precisas e na linguagem culta do atacante Allan Kardec, ele mesmo explica de onde vem essa precisão nas frases. Eu gosto de ler. Quando fui pequeno, mais novo, mais jovem, que ia no colégio, gostava de estudar. Às vezes era um pouco duro, né? Você, sair de um treino cansado, meio-dia, ter que ir para o colégio. E eu pensava o seguinte, já que eu tenho que ir, eu vou para aprender, não vou para me divertir. Eu cheguei a fazer um começo de uma faculdade e tudo, mas eu acho que vai muito da leitura, muito do aprendizado também, porque estou cercado de pessoas boas, meus pais, a minha noiva, que são pessoas também bastante inteligentes, estão sempre me ajudando também e eu procuro ser o mais correto possível nas palavras. Voltando à fase do Palmeiras, um discurso muito adotado aqui é esse. Tem que manter os pés no chão. Os pés no chão, acho que tem que ter os pés no chão. Mantendo esses pés no chão, o Palmeiras vai se armando para o clássico, o derby do fim de semana, que acontece domingo às 4 da tarde no estádio do Pacaembu. Clássico todo mundo quer vencer e nós queremos isso também. Então não tem que ficar olhando campanhas. Eu acho que no clássico você não tem favoritos. Acho que cada time tem sua tradição, as equipes têm jogadores de qualidade e tem tudo para que possa ser um bom jogo.
Aí o Allan Kardec fazendo jus àqueles que gostam de ler no mundo do futebol. O Alex também é um outro cara, o Alex do Curitiba, veterano. E se não houve tempo para estudar, dá tempo de se reciclar. No período de concentração, por exemplo, antes de dormir, também estressado, pensando no jogo e tal. Por que não ler um bom livro? Né? Um bom autor tal. Lembrando só que um dos maiores intelectuais do Brasil, toda a história, foi o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa era um autodidata, hein? Nunca ninguém ensinou nem ele a escrever e a ler, ele aprendeu sozinho. E olha que se transformou um dos maiores literatos. Né, em direito a gente estuda muito os textos dele. Bom, Palmeiras segue se reforçando. Hoje contratou Bruninho. Não é o Bruninho da Michele, é o Bruninho da Portuguesa. Portanto, bom volante, hein? Bom primeiro volante. Sabe por que não é o meu Bruninho? Temos imagem do Bruninho? Não temos. Temos aqui, ó, no meu celular. Não é esse aí. Alguma coisa tá errada, que ele tá meio moreninho para ser o Bruninho. Tá muito moreninho para ser seu filho do... Sabe por que não é meu filho que foi contratado? Porque ele tem 8 meses. É verdade. O filho da Michelle não pode jogar de volante, tem que jogar no gol. Então tá aí, Bruninho... Vai ser maior que o Cássio. Bruninho é o novo reforço do Palmeiras, como diria Chico Lang, e tenho dito. É verdade. Bom jogador. O Palmeiras fez um bom negócio. Como o Corinthians fez um bom negócio levando o Bruno Henrique. E vamos falar do Paulo André daqui a pouquinho, vai? Vamos embora, Michele. Bora. Corinthians, depois das saídas do Pato para o São Paulo e do Douglas para o Vasco, o que acontece? Mais um jogador deixa o Timão nesse início de temporada e por isso que o Chico Lang está nervoso. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. Sem jogar no meio dessa semana, o principal assunto no Corinthians era a preparação da equipe para o clássico de domingo contra o Palmeiras no estádio do Pacaembu. Mas na manhã dessa quarta-feira, uma surpresa. Após 5 anos de clube, o zagueiro Paulo André está deixando o Timão para jogar na China, no Xangai Shanchuan. Foram 5 anos que mudaram a minha vida, que acabaram... me mostrando outros caminhos, outras possibilidades. Eu melhorei em todos os aspectos, como ser humano, como atleta, como amigo, como profissional. Deixo muitos amigos, deixo muitas histórias, alguns títulos e, sem dúvida nenhuma, espero deixar as portas sempre abertas. Nesses 5 anos, Paulo André conquistou 5 títulos pelo Timão. E foi titular na conquista do Mundial de Clubes da FIFA. E as boas lembranças são muitas. As grandes conquistas, né? Me lembro muito em 2010 daquela derrota para o Flamengo, em que a gente saiu aplaudido na Libertadores. Me lembro do título de 2011, brasileiro no Pacaembu. E evidentemente, a partida daqui do aeroporto de Guarulhos para o Mundial. Isso, sem dúvida nenhuma, acho que foram os momentos altos e marcantes. Paulo André não viveu apenas momentos de alegria. Alguns de tristeza aconteceram. E para quem pensa que o pior deles foi a invasão de vândalos no CT dias atrás, se engana. O momento mais difícil foi a desclassificação para o Tolima. E não pela pressão da torcida, mas pela vergonha, pela tristeza que aquele episódio, aquele jogo ocasionou aqui dentro. Mesmo longe do futebol brasileiro, Paulo André vai continuar atuando no bom senso, em busca de melhores condições para os atletas profissionais do futebol nacional. O movimento continua da mesma forma, com os integrantes tocando. Eu estarei presente via redes sociais, sempre colaborando, ajudando, dando ideias. Mas o movimento está estruturado, tem gente trabalhando nele, pessoas não atletas, né, que tocam, que estruturam. Nos últimos dias, 3 jogadores deixaram o clube. Douglas, Pato e agora Paulo André. E a diretoria fez questão de afirmar que a saída desses atletas não tem nenhuma relação de pressão ao grupo de torcedores que invadiu o CT dias atrás. E sobre as possíveis saídas de Danilo e Emerson, a diretoria se posicionou com cautela. Bom, em relação ao Danilo tem contrato. O contrato está sendo cumprido, o contrato dele vai até o meio do ano. Não sentamos ainda para discutir uma eventual renovação e acho que ainda é cedo. Já em relação ao Emerson, a tendência é mantê-lo. Falei ontem, ele tem cumprido com regularidade, com afinco, todas as atividades e é mantê-lo até o momento que for oportuno para ele, para o Corinthians. Bom, o futebol brasileiro perde com a saída do Paulo André. Acho que desde Sócrates
curiosamente também um ídolo brasileiro, mas do Corinthians especialmente. Nunca se viu uma voz tão corajosa, tão lúcida no futebol brasileiro. E essa voz era do Paulo André, um dos líderes do bom senso. Eu acho que não existe coisa mais retrógrada do que afirmar que jogador de futebol tenha que jogar. Ele não pode pensar, ele não pode se articular. Muito pelo contrário, isso é pensamento da ditadura militar nos anos 70, quando considerava o futebol o ópio do povo. O jogador tem que pensar sim, para mudar essa realidade. E o Paulo André era essa voz corajosa e lúcida que sai para a felicidade de alguns cartolas e para a tristeza daqueles que querem ver mudança no futebol brasileiro, Chico. Essa saída do Paulo André é suspeitíssima, né? Não acredito que tenha a ver com a invasão, não. Eu acho que o buraco é mais embaixo. É porque ele estava peitando mesmo o CBF, estava peitando televisão, estava peitando FIFA, ano de Copa do Mundo aqui, greve de jogadores seria desagradável, muito desagradável para o Planalto, né? Que está bancando a Copa do Mundo, enfim. Ele mexeu numa casa de marimbondo. Então, essa invasão, essa perseguição da torcida, essa torcida foi usada como massa de manobra também, essa que é a grande verdade. E o Paulo André deixa o Corinthians, ainda bem que vai lá para a China, que está desbravando o futebol, e tomara que ele seja feliz. Agora, os dirigentes do Corinthians dizem que com isso vão fazer uma economia de 2 milhões e 100 mil reais até o final do ano. Quer dizer, estaria justificada a saída do Paulo André? Para mim, não. Muito bem, o programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente volta a se ver daqui a pouquinho. Até já. Um abraço. Gazeta Esportiva.